Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural da pós 100% EAD da Unigran Rio. Eu me chamo Pedro, trabalho na coordenação dos cursos de pós Lato Sensu. Sejam bem-vindos todos, eu vou falar com vocês sobre o curso de pós-graduação Lato Sensu que vocês se inscreveram e como vai funcionar nosso relacionamento daqui para frente. Pessoal, a pós-graduação Lato Sensu da Unigran Rio, ela faz parte da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Essa Pró-Reitoria ainda engloba os cursos de mestrado e doutorado. E isso reforça o nosso compromisso com você, com a qualidade do curso, tanto da parte teórica quanto prática, e também da importância que é dada aos cursos de pós-graduação aqui na Unigran Rio. Vou explicar para vocês também nossos diferenciais. Muitos de vocês já conhecem os diferenciais da Unigran Rio. Isso pode ter sido, inclusive, motivo para ter comprado e escolhido a Unigran Rio, optado por fazer o seu curso aqui. Porque nós sabemos que temos diversas opções no mercado, mas a gente é grato e feliz porque você tem escolhido a Unigran Rio. Principalmente os diferenciais que são maior flexibilidade do curso. Aluno aqui, ele pode escolher e customizar o curso dele. Ele escolhe o que ele deseja estudar, como ele deseja estudar e quando. Então aqui realmente é verdade isso, porque você pode englobar matérias, formando o seu curso, escolhendo se você vai cursá-lo em 6 meses, 12 meses ou 24 meses. Tudo dentro da sua possibilidade e do seu ritmo de estudo. Isso é uma total diferença para você, porque vai impactar diretamente no seu ritmo de estudo e para a velocidade que você precisa. Vou explicar para vocês também como funciona o curso. Muitos de vocês acabam adquirindo o curso e não entendem como ele pode ser formado, como ele se adequa à sua necessidade e como isso pode ser feito durante o curso. Inicialmente, nós trabalhamos com 4 áreas de conhecimento. Aqui, gestão de pessoas, marketing, finanças e logística. Vocês, com essas 4 áreas, conseguem compor diversas opções de curso. Então, esses 4 acabam tornando-se muito mais opções, muito mais curso. Tudo começa com o aperfeiçoamento. O cerne, o núcleo do nosso curso, é um curso de aperfeiçoamento de 180 horas. Esse curso pode ser combinado com outro. A partir do momento que eu tenho 2 cursos de 180 horas, eu monto uma especialização com 360 horas. Pedro, eu comecei a fazer um curso de aperfeiçoamento de 360 horas. Eu escolhi logística e finanças. No decorrer do meu dia de trabalho, eu percebi que eu precisaria também da área de gestão de pessoas, porque eu estou com uma posição de gerência, eu melhorei minha carreira, meu gestor viu que eu estou fazendo pós e me deu uma promoção, e agora eu tenho pessoas trabalhando comigo e eu vou precisar englobar gestão de pessoas. Sem problemas. Você engloba a gestão de pessoas e você passa a ter um MBA. Se você já de cara chegar e quiser estudar as 4 áreas, não, eu preciso me colocar no mercado, eu preciso ter uma noção abrangente, porque eu preciso me colocar e eu não sei qual é a área que eu vou ser contratado. Então, eu preciso ter uma noção de todas. Bom, então você monta um MBA avançado. Esse MBA avançado, ele é composto pelas 4 áreas e ele tem 720 horas. Esse é o MBA mais completo e tem uma duração maior também. Bom, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona para ficar claro para vocês. Tenho capital humano, eu tenho marketing. Eu juntei os dois, eu passo a ter uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e marketing. Para cada grupo de estudo, para cada especialização que você monta, um nome é diferente. Então, a gente tem vários projetos que onde você vai se encaixar. Então, aqui realmente você monta o que vai estudar e nós temos como encaixá-lo isso num projeto acadêmico registrado junto ao MEC. Bom, como eu dei o exemplo, você tem capital humano, marketing e finanças. Bom, você tem um MBA essencial em ênfase em recursos humanos, marketing e finanças. Você montou sua pós, você escolheu o que você queria estudar e você consegue fazer isso no decorrer do seu curso também. Conforme eu havia falado, 4 áreas, um MBA em gestão avançada. Assim, quando a gente vai explicar, parece ser mais simples. Às vezes no site não fica tão claro, você não tem uma compreensão tão boa do modelo. Mas quando a gente exemplifica, fica muito mais fácil de ser compreendido e entendido. Conforme eu havia falado, todos os cursos são elencados no site. Então você vai ver desde os aperfeiçoamentos, quanto as especializações, quanto os MBAs. Bom, é tudo bem claro, é tudo bem preciso e tudo bem explicado. Pessoal, eu vou falar também sobre alguns diferenciais que a gente tem aqui na Unigran Rio. Nós trabalhamos com a Blackboard, ela é a maior e melhor plataforma de EAD do mercado. Aqui a gente preza muito pela qualidade, isso vocês vão sentir ao longo de todo o curso de vocês. Nós entramos em contato, nós carregamos o aluno junto, porque nós sabemos a dificuldade que alguns têm de estudar EAD, mas a gente entende a necessidade de estudar EAD, porque nem sempre você pode se deslocar até a instituição, ou às vezes nem sempre você tem essa instituição perto da sua casa. E o EAD é uma alternativa que vem a esse encontro, ao desejo de quem quer se especializar, com a opção de um estudo mais acessível. Professores do mercado também. Todos os nossos tutores e professores são de mercado. A gente busca pessoas que tenham algo a acrescentar, não só teoria, mas também experiências práticas da vida da pessoa. Algo que possa contribuir para o seu dia a dia.
E a gente trabalha isso tanto durante as nossas tutorias, quanto com o nosso tutor síncrono, que é um tutor que acessa a plataforma para poder falar com vocês ao vivo toda semana. E isso é um diferencial enorme, porque você vai ter um profissional do mercado ao vivo para você tirar suas dúvidas, trocar com esse profissional e aprender e crescer cada vez mais dentro da sua área de conhecimento. Nós trabalhamos também com bibliotecas virtuais. Nós temos assinatura para os nossos alunos das melhores bibliotecas virtuais do mundo. Você vai ter muito material para pesquisar. São conteúdos e acervos gigantes. Então é uma coisa que eu falo, usem a biblioteca, acessem. Também temos o aplicativo para estudo e temos as avaliações 100% online. Pessoal, isso faz muita diferença. A gente tem um aparato enorme da universidade para te fornecer. E a gente precisa desse compromisso, dessa troca. Eu preciso que você se comprometa também a exercer seu papel. Às vezes a formação EAD não funciona porque o pessoal acha que é só um vídeo e uma prova no final. Aqui não. Aqui você vai ter que estudar de verdade. A gente está formando conhecimento realmente material. Eu preciso que você tenha um conhecimento formado para conseguir avançar no seu curso. Isso é um compromisso de oferecer qualidade da universidade, mas também um compromisso que os alunos têm que ter com a gente de se comprometerem a estudar e formar um conhecimento de verdade que possa seguir daqui para frente. Pessoal, a gente sempre está disponível para falar com vocês em todos os canais. Inclusive, se vocês têm alguma dúvida no decorrer desse vídeo, estão alguma dúvida no que eu falei, ou vão ter alguma dúvida no material didático, vocês podem mandar as perguntas todas pelo chat. Tem uma equipe pronta para respondê-los, porque se tiver alguma coisa que não ficou clara, é só falar que a gente explica pelo chat, não tem problema nenhum, e toda dúvida é bem-vinda e toda dúvida é válida, tá certo? Bom, agora a gente vai passar para o Gustavo. O Gustavo vai explicar para vocês um pouco sobre os materiais, os recursos didáticos e como funcionam esses roteiros de estudo. E mais para frente também nós vamos navegar um pouco pela plataforma, para poder vocês entenderem melhor como isso funciona e como vai ser essa relação. É isso, pessoal. Obrigado por terem escolhido a Unigran Rio e sejam muito bem-vindos. A gente se encontra ainda durante esse período de curso, tá? Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gustavo Malheiros, eu sou o profissional responsável pela área de desenho educacional aqui da Unigran Rio. Basicamente, a minha área é responsável pela produção de todos os materiais didáticos e também dos instrumentos avaliativos de todas as disciplinas dessa universidade que acontecem em EAD, tá? O nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês como está estruturado e como foi estruturado e como foi pensado os materiais que você, que está entrando agora na nossa pós-graduação 100% EAD, vai ter acesso. Nessa primeira tela que a gente está vendo aí agora, o que eu estou mostrando para vocês é a estrutura de uma disciplina. Então, no canto superior esquerdo, onde vocês estão lendo Roteiro de Estudos 1, quando você acessa uma disciplina, esse roteiro de estudo ele vai te mostrar de forma consolidada tudo que você vai encontrar dentro desse roteiro específico, tá? Então, por exemplo, lá em cima a gente tem objetivos. Então, nessa parte de objetivos, estão descritos quais são os objetivos de aprendizagem desse conteúdo. Conhecer bem esses objetivos é muito importante para você entender qual é o ponto de chegada, né? O que a gente espera que você tenha desenvolvido ao término do estudo desse roteiro em termos de conhecimentos e de habilidades. O segundo item que a gente tem, leitura. Nesse item leitura, estão descritas todas as leituras que compõem esse roteiro. Então, entenda que para você estudar este roteiro, é muito importante que você faça as leituras que estão sendo indicadas aí, tá? No terceiro item, onde tem videoaula, todos os nossos roteiros de estudos das nossas pós-graduações, eles são compostos por videoaulas, onde a gente tem um professor especialista que vai explicar para você aquele conteúdo que está sendo abordado. E no último ponto, recursos, a gente tem recursos que são complementares, ou seja, algumas coisas que não fazem parte, não estão diretamente relacionadas ao conteúdo da sua disciplina, mas que são fundamentais para ajudar você a ampliar os seus conhecimentos, né? E ampliando seus conhecimentos, naturalmente você incrementa aquele conjunto de habilidades que a gente está buscando desenvolver nessa disciplina. Tá bom? Além desses quatro aspectos que a gente falou agora, objetivos, as leituras recomendadas, as videoaulas e os recursos que eles são complementares, é importante que vocês saibam que as nossas disciplinas, elas estão segmentadas em roteiros, tá? Então elas podem ter 2 ou 3 roteiros de acordo com a carga horária da disciplina. Algumas disciplinas que vocês vão encontrar são compostas por 2 roteiros e outras são compostas por 3 roteiros.
tá bom? Esses roteiros, eles são sempre organizados numa sequência didática, ou seja, a gente sempre parte daquilo que é mais simples e vai caminhando para aquilo que é mais complexo, de modo que apoie vocês aí na construção dos conhecimentos que são considerados fundamentais para o cumprimento dessa disciplina. Além desse primeiro item que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui também na tela alguns outros exemplos do que vocês vão encontrar, sempre dentro de um desses roteiros, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é problematização. O que vocês vão encontrar nesse item de problematização? Como a gente está falando de uma pós-lato sensu, é muito importante que a gente consiga relacionar o conteúdo que está sendo aplicado com a prática de mercado. Tá? Então, nesse item problematização, vocês sempre vão encontrar uma situação real, um problema real que está sendo descrito e que, a partir deste problema, o seu professor, que vai te acompanhar ao longo de toda a sua disciplina, ele vai começar a encontrar aí quais seriam as soluções, que, simulando uma situação real de mercado, quais seriam as soluções que a gente poderia trazer para esse problema. Então, esse item problematização, ele é muito importante, né? É aí que a gente vai estar fazendo essa relação dos conteúdos que vocês estão estudando com a prática do mercado de trabalho. Dentro dessa tela que a gente está olhando, além da problematização e do roteiro, a gente tem aqui a indicação de conteúdos externos. O que é essa indicação de conteúdos externos? O conteúdo da nossa pós, ele é selecionado por um professor especialista. Então, se eu preciso, por exemplo, desenvolver a competência X, o professor especialista vai dizer, olha, os conteúdos externos que vão ajudar você a desenvolver a competência X são os conteúdos 1, 2 e 3. Então, esses conteúdos vão estar aqui nesse campo de indicação de conteúdos externos. Então, a pós ela é composta por essas indicações. E aí o seu professor tutor, no momento da execução aí dessa disciplina, no momento do seu estudo, ele vai sinalizar para vocês quais conteúdos estão sendo trabalhados em que momento. A gente também tem um item, uma tela que vai tratar especificamente da videoaula, e as nossas videoaulas elas sempre são contextualizadas, o que significa que acima da videoaula você vai encontrar um texto explicando por que aquela videoaula está sinalizada nesse momento, por que ela é importante, que conteúdo que esse professor vai trazer, tá? E a videoaula mesmo é sempre também pensada e desenvolvida por um professor especialista. Então, vocês sempre têm acesso a videoaulas produzidas por professores especialistas, pensando no conteúdo e na pós, no curso que você está fazendo. E tem também o item Saiba Mais. O item Saiba Mais é uma ampliação de olhar. Então, aquilo que não necessariamente está vinculado ao seu conteúdo da pós, mas que contribui, que suporta, que apoia aquele conteúdo. Então, o Saiba Mais também é importante para que vocês, enquanto alunos de pós-graduação, consigam expandir o olhar de vocês, consigam pensar além daquilo que está sendo trabalhado nos conteúdos conceituais trazidos pelos nossos professores. Bom, na tela anterior, eu mostrei para vocês como é composto um roteiro de estudos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês outros itens que também compõem os materiais didáticos da pós-graduação da Unigran Rio. Então vamos só retomar. O roteiro de estudo, ele é o seu guia de estudos, tá? Então dentro do roteiro você tem exatamente quais são os pontos que você precisa estudar e a sequência na qual esse estudo deve acontecer. Eles vão apresentar conteúdos, pontos importantes e atividades, além de outras informações importantes para o seu desenvolvimento. E eles também possibilitam que você navegue aí entre os diferentes recursos de aprendizagem. Então é o roteiro de estudos que vai fazendo esse link, né? Que vai fazendo essa relação de um tópico de estudo com outro tópico de estudo. Por isso ele é muito importante. A minha recomendação sempre é, quando vocês começarem uma disciplina, façam o download do roteiro de estudos de vocês e mantenham esse roteiro de estudos à mão. Tá? Então, por exemplo, você está se deslocando, precisa entender qual é o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento. Acesse o roteiro de estudos. Então, sempre que vocês estiverem cursando uma disciplina, o roteiro de estudo é o seu roteiro. É ele que vai dar o seu norte. É ele que vai dizer qual tópico você está estudando em determinado momento e qual é o próximo tópico que você vai estudar. Mas, além do roteiro de estudos, a gente também tem outros itens que compõem o material didático da sua pós. O primeiro deles é a biblioteca virtual. A biblioteca virtual, hoje aqui na Unigran Rio, a gente trabalha com 3 bibliotecas virtuais com um acervo imenso. Então, muito possivelmente, vocês, se precisarem consultar algum material específico de um determinado conteúdo, muito possivelmente vocês vão encontrar esse material na nossa biblioteca virtual. Ela pode ser acessada pelo portal do aluno,
ou pelo ambiente virtual de aprendizagem. Então você também tem essas duas possibilidades de acesso. O ambiente virtual de aprendizagem, quando vocês acessarem a pós de vocês, daqui a pouco a gente vai entrar numa sala virtual e vocês vão conhecer, vocês vão perceber que tem um menu lateral no lado esquerdo da sala de aula virtual. Esse menu é onde você navega. Um dos últimos itens são as nossas 3 bibliotecas virtuais. A gente tem também materiais complementares, que são utilizados aí para que vocês aprofundem o conhecimento de vocês, e eles ficam disponíveis num campo chamado Mediateca, que também está nesse menu lateral que tem na sala de aula virtual de vocês. E recursos de interatividade, pensem que a gente está dentro de uma pós. Numa pós, além do estudo do conteúdo propriamente dito, é muito importante que a gente se comunique. Que a gente se comunique com o nosso professor, que a gente se comunique com os nossos colegas que estão também cursando a mesma disciplina que a gente. E aí, dentro do nosso ambiente virtual, o que não vai faltar são recursos para que vocês se comuniquem. Então a gente tem ambientes de fórum, no qual vocês conseguem trocar informações com outros alunos de forma assíncrona, ou seja, você coloca a sua informação lá e o outro aluno vai ler no momento em que for mais adequado para ele. A gente tem chats, que são comunicações síncronas, ou seja, comunicações que acontecem na mesma hora. Você tem uma série de elementos de interatividade que vão te ajudar a se manter sempre conectado com os seus colegas e também com os seus professores. Então, de novo, interatividade não vai faltar na pós de vocês. Agora, é importante que vocês participem sempre, se comuniquem, estejam disponíveis nos momentos em que forem agendadas, por exemplo, webconferências, né? Então, participem sempre. A gente falava agora sobre as nossas 3 bibliotecas virtuais. Nessa tela, a gente mostra para vocês quais são essas bibliotecas. Então, a gente tem a minha biblioteca, a biblioteca virtual e a biblioteca A. Quando vocês estiverem cursando o roteiro de estudo de vocês e dentro desse roteiro houver a indicação do professor de vocês para algum livro da nossa biblioteca, o professor ele sempre vai fazer referência a qual biblioteca é. Então, por exemplo, aluno, você precisa ler o livro X que está disponível na biblioteca virtual. Ou aluno, você precisa ler o livro Y, que está disponível na biblioteca A. Então, sempre tem a referência, de forma que é mais simples que vocês busquem esse conteúdo lá na biblioteca. Além disso, quando há uma indicação da biblioteca que é um livro do professor, você nem vai precisar se preocupar em quais das 3 bibliotecas esse livro está disponível. Você clica lá no livro e ele automaticamente já vai abrir com a biblioteca correspondente. Quando você precisar acessar um livro que foi indicado pelo professor, no próprio link do ambiente virtual de aprendizagem, esse link já vai jogar você para dentro de uma dessas 3 bibliotecas. Agora, para que isso aconteça, é importante que você sempre esteja logado no portal do aluno. Então, lembra disso. Entrou para cursar pós, vai lá no portal do aluno e já faz o seu login. Assim, ao longo do seu estudo, conforme você for precisando acessar os livros, você não vai precisar ficar entrando e buscando esse livro está na minha biblioteca, ou está na biblioteca virtual, ou está na biblioteca A. Não vai precisar disso. Se você estiver logado no portal do aluno, você só vai clicar lá no livro e ele já vai abrir dentro do próprio livro. Então, isso simplifica a sua vida, facilita os seus estudos, torna também a sua relação com os estudos mais rápida e mais objetiva. Então, é uma dica simples e fácil de ser implementada. Agora, a gente vai falar de uma questão que os alunos sempre nos perguntam. Então, a gente ouve bastante, né? Professor, como é que funciona o sistema de avaliação? Vamos dar uma olhada em como é que funciona o sistema de avaliação da pós-graduação 100% EAD da Unigran Rio. Vocês vão ver que a gente tem 2 momentos distintos de avaliação. O primeiro é o que a gente chama de N1, que é composta pela P1 e pela P2, e o segundo, o N2, que é composto pela PS. Vamos focar nossas atenções agora na N1. Então, olha só, você vai fazer a sua P1, ela vai acontecer utilizando um desses 3 instrumentos avaliativos que estão descritos aqui. Ou ela é um estudo de caso, ou ela é um fórum, ou ela é um trabalho em grupo. E a P1, ela equivale a 60% do valor da sua nota. A P2, ela sempre acontece como uma prova online, e ela equivale a 40% da sua nota. Aqui na Unigran Rio, a nota para aprovação é 7. Então, se ao longo da sua N1, a sua nota final, fazendo todos esses cálculos aqui, for 7 ou maior do que 7, você está aprovado. Gustavo, e se a minha nota for menor do que 7? Estou reprovado?
Não, não tá. Você vai ter uma segunda oportunidade, que é o que a gente chama de N2, que é feita através da PS. A N2, ela só tem um instrumento avaliativo, então a PS equivale a 100% do valor da sua nota. Mas vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer um exemplo sobre a N1. Como é que esses cálculos todos podem ser aplicados para gerar uma nota aí da N1 e saber se eu fui ou não aprovado? Então, eu vou escrever alguns exemplos aqui e a gente já volta. Então, vamos lá. Vamos ver juntos como que seria feito esse cálculo. Imagina que na P1 você ficou com a nota 8. Na P2 você ficou com a nota 6. Bom, se a minha P1 vale 60%, eu pego essa nota 8 e multiplico ela por 0,6, tá? Se a minha P2 vale 40%, eu pego a minha nota 6 e multiplico ela por 0,4. Então, o meu resultado aqui vai ser 4,8 e o meu resultado aqui vai ser 2,4. Eu somo 4,8 com o 2,4 e o resultado que eu vou ter é 7,2. Ótimo, tirei nota maior do que 7, fui aprovado. Agora, vamos inverter a nota para ver como é que esses pesos influenciam no resultado final da sua avaliação. Então, vamos imaginar, por exemplo, que na P1 eu fiquei com nota 6 e na P2 eu fiquei com nota 8. Eu só inverti os valores para a gente exercitar. Se eu fiquei com nota 6 na P1, eu vou multiplicar por 0,6. Lembrando que ela vale 60% do resultado da sua avaliação. Se eu fiquei com nota 8 na P2, eu vou multiplicar por 0,4. Lembrando também que a P2 vale 40% do resultado da sua avaliação. Quando eu multiplico 6 por 0,6, o resultado que eu tenho é 3,6. E quando eu multiplico 8 por 0,4, o resultado que eu vou ter é 3,2. Quando eu somo 3,6 com 3,2, o meu resultado é 6,8. 6,8 significa que você não foi aprovado na N1. Ah, Gustavo, eu não fui aprovado na N1, tá tudo perdido? Não, não tá tudo perdido. Você vai para a N2, tá? E aí, lembrando que a N2 é um instrumento de avaliação, é sempre uma prova online, e como a gente só tem um instrumento de avaliação, ele vai valer 100% aí do valor da sua nota. Então, o que é importante a gente saber? Que o aluno ele só vai para a N2 se por alguma razão ele não foi aprovado na N1. Então, ele não é aprovado quando? Quando ele fica com a nota menor do que 7. A N2, o aluno ele tem 2 oportunidades para realizá-la. E aí o que vai valer é a nota maior dentre essas 2 oportunidades. Então, fiz a primeira vez a minha N2. Não atingi a nota que eu precisava para ser aprovado na disciplina, eu tenho uma segunda oportunidade. Eu faço novamente a N2. E aí a gente espera, né, que vocês atinjam aí a nota esperada e está tudo resolvido, você foi aprovado na disciplina e segue com seus estudos. Tá bom? Vamos nos aprofundar em cada um desses instrumentos que a gente discutiu ainda agora, quando a gente fala sobre avaliação. Lembra que a P1 ela pode ser um estudo de caso, um fórum? Então vamos entrar um pouquinho no detalhe de cada um desses tipos de instrumento. O primeiro deles, que é o estudo de caso, tem algumas observações importantes que vocês precisam conhecer. Primeira coisa é o professor que vai dizer, que vai especificar se o trabalho vai ser em grupo ou vai ser individual. Então não adianta previamente vocês nos perguntarem, falar, Gustavo, as atividades de estudo de caso eu faço individualmente? Calma. O professor, no momento em que ele fizer a proposta dessa atividade como uma avaliação, ele vai colocar lá nessa proposta todos os critérios para execução. E aí, dentre esses critérios, vai estar lá descrito, por exemplo, se ela vai ser individual ou se ela vai ser um trabalho em grupo. Também é o professor que vai dizer o formato de entrega do trabalho. Então, por exemplo, ele pode pedir uma planilha, né, para o pessoal que vai estudar a área de contabilidade, de finanças. É muito comum que o professor peça esse tipo de exercício. Pode ser uma apresentação, pode ser um vídeo também, que é um formato muito atual. O professor pode pedir para que vocês gravem, por exemplo, um vídeo se posicionando a respeito de um conteúdo, e aí você grava esse vídeo e envia para ele. Enfim, o professor vai dizer como é que esses formatos vão acontecer, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esses formatos, sempre procurem aí o professor para esclarecer.
é natural que só sejam pontuados os trabalhos que forem entregues dentro do prazo. Então, esse é um aspecto que é muito importante quando a gente está falando de qualquer curso regular, é que vocês fiquem sempre atentos aos prazos. Então, por exemplo, o professor disse que determinada atividade só pode ser entregue até o dia, vou dar um exemplo, 5 de maio. Ah, Gustavo, eu tive um problema, alguma coisa aconteceu e eu entreguei essa atividade no dia 7. O professor vai aceitar? Em princípio, não, tá? No início do seu curso, são apresentados todos os prazos, né? Quando você começa uma disciplina, você vai ver exatamente quando você precisa fazer a entrega de cada uma dessas avaliações. Acompanhem essas entregas, planejem-se, deixem anotado na agenda, deixem registrado, para vocês não terem problema com relação a isso. Tá bom? Se tiver alguma dificuldade com os prazos que estão descritos lá, já de início conversa com o professor, avalia junto com ele as possibilidades que existem, tá? Mas fiquem sempre atentos aos prazos. É fundamental que vocês entreguem todas as atividades avaliativas dentro do prazo que foi proposto pelo professor e que está descrito no calendário quando vocês iniciam o estudo de uma disciplina. Outra coisa que é um assunto muito importante, muito recorrente, é a questão do plágio. O que é plágio? É quando eu pego um texto ou um conteúdo ou qualquer coisa que foi produzida por outra pessoa e eu entrego esse artigo ou esse vídeo, qualquer que seja o recurso que foi produzido, e eu entrego este recurso como se ele fosse meu. Então isso é plágio. Aí vocês podem me perguntar, Gustavo, então eu não posso fazer referência ao trabalho de outra pessoa? Claro que pode. Aliás, não só pode como deve, né? Num estudo de pós-graduação é importante que você sempre referencie o seu trabalho, que você sempre se embase a partir de um outro autor que seja mais conhecido na área. Agora, uma coisa é você fazer referência, e aí tem lá os critérios todos, né? O percentual de texto que você pode usar, a forma como você vai fazer essa referência, tem tudo isso. Outra coisa é você entregar um conteúdo, não citar o nome do autor e passar esse conteúdo como se fosse seu para frente. Isso é plágio, e plágio não pode acontecer. E aí uma informação importante é, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele detecta plágio automaticamente. Então o professor nem precisa pesquisar. Quando você envia um trabalho por dentro da Blackboard, automaticamente ele já chega para o professor dizendo de onde aquele trabalho foi copiado e quem é o autor original daquele texto. Agora, uma coisa que é importante é, nós somos alunos de pós-graduação, então nós não precisamos, né, copiar o trabalho de ninguém, a gente é capaz de produzir um trabalho autoral. Então a gente sempre espera que vocês produzam alguma coisa autoral. Tá bom? O que é alguma coisa autoral, Gustavo? É alguma coisa que você mesmo produziu, né? Você, a partir das suas leituras, dos seus estudos, você vai produzir algum trabalho. Esse trabalho produzido é o que a gente chama de um trabalho autoral e é isso que você vai entregar para o seu professor. Então, fiquem sempre atentos a isso. A gente sabe que, às vezes, o plágio nem é intencional. É que você leu tanto o trabalho de um autor que, quando você vai escrever, aquilo é tão parecido que o sistema de plágio detecta. Então, sempre fica atento, né? O trabalho dos outros autores que são reconhecidos na área, principalmente, eles devem funcionar para a gente como inspiração. É importante que a gente se inspire no trabalho de um outro autor para produzir o nosso próprio trabalho. Então, fiquem sempre atentos a isso, evitem esse tipo de problema. Quando o plágio acontece via de regra, o professor vai dar 0 na sua nota, então não deixem que isso aconteça. Um outro tópico importante é falar para vocês como são avaliados os estudos de caso. Então, o professor ele avalia um estudo de caso a partir de 4 diferentes critérios. O primeiro critério, que vale de 0 a 4, ou seja, que o professor pode pontuar de 0 a 4, é a coerência da resposta ao enunciado proposto. Então, se o professor perguntou, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil, a sua resposta naturalmente tem que ser sobre o descobrimento do Brasil. Se você for falar sobre o descobrimento da França, por exemplo, não tem, né, relação, não tem coerência entre o enunciado que o professor colocou e a sua resposta. E aí não pode, tá bom? Então garantam sempre que a resposta de vocês atende àquilo que está sendo pedido pelo professor. O segundo critério de avaliação é a sua capacidade argumentativa e a clareza na exposição de ideias e conceitos. Então,
Se você está dissertando sobre um determinado tema, é importante que o professor entenda esse tema. Não adianta você escrever algo que não seja claro, que não seja conciso, que não seja direto, que não tenha uma capacidade argumentativa presente dentro daquele trabalho que você está escrevendo. Então, observem essas questões também. O terceiro é a correção gramatical. Então, o professor ele precisa receber um trabalho com uma corretude gramatical adequada e correta. De novo, a gente está dentro de um ambiente acadêmico e no ambiente acadêmico é natural que o professor exija de vocês essa corretude gramatical. E o último, que é pontuado de 0 ou 1, é a utilização das normas da ABNT na formatação, na citação e nas referências. A ABNT é a instituição que regulamenta como é que a gente faz citações, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma citação indireta, eu coloco essa citação dentro do texto e coloco o nome do autor e o ano da publicação da obra. Quando eu vou fazer uma citação direta, além do nome do autor e do ano da obra, eu preciso citar qual é a página de onde esse trecho foi tirado. Então, todas essas informações estão dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tá? Então, é importante que vocês também entendam como é que isso é feito. Vamos falar agora sobre a atividade colaborativa, o fórum avaliativo. Tem 3 pontos importantes aí que a gente precisa conversar com vocês quando estiver falando sobre esse instrumento de avaliação. A primeira delas é que a gente espera um texto autoral. Eu acho que vocês vão ouvir muito isso, né, quando a gente estiver falando sobre os trabalhos que a gente espera que vocês entreguem. A gente sempre espera que o aluno, principalmente um aluno de pós-graduação, ele entregue sempre um trabalho autoral, né? Aquilo que a gente dizia, um trabalho produzido por você, pensado por você, desenvolvido por você, claro, a partir das referências, das leituras que foram propostas ao longo da disciplina, mas sempre um trabalho que tenha sido produzido por você. A gente já falou disso também, mas é importante reforçar o prazo. Então, todas as nossas atividades têm um prazo para serem entregues e é importante que vocês cumpram esses prazos. Então, de novo, tem alguns pontos que a gente vai bater bastante na mesma tecla. Não percam o prazo das atividades de vocês. Entreguem elas sempre dentro do prazo. E a questão do plágio, que a gente já comentou também, e de novo a gente também vai reforçar. Estejam sempre atentos à norma, né? Como é que eu faço uma referência dentro de um texto acadêmico? Então é importante que vocês façam sempre as referências da forma correta, que isso vai evitar 2 coisas, né? Que o professor entenda que aquilo é plágio e que o nosso sistema também identifique o trabalho de vocês como plágio. Já contei para vocês, né? O nosso sistema ele faz uma identificação automática, não dá nem trabalho para o professor. Então, se vocês estiverem atentos a esses 3 aspectos, eu tenho certeza que a atividade colaborativa e o fórum que é o fórum avaliativo de vocês, vai ser um sucesso. Então, sempre atentos a esses 3 pontos. O fórum avaliativo, ele também tem 4 critérios de avaliação, que são bem parecidos com os outros que a gente já viu. Então, vocês são pontuados de 0 a 4 pela coerência da resposta ao enunciado proposto. A gente já falou sobre isso no item anterior. De 0 a 3 pontos, vocês são pontuados a partir das interações com os colegas. Então, a gente está falando de um fórum. Então, é importante que nesse fórum vocês interajam. Agora, a gente pede que vocês participem do fórum em pelo menos 3 dias distintos, mas sempre uma participação, né, coerente, que contribua com a discussão que está sendo proposta ali. De 0 a 2 pontos pela consistência teórica na participação. E aí, consistência teórica, gente, não é entrar no fórum e dizer assim, concordo. Ou estou de acordo com tudo que estão dizendo. Não, é você de fato trazer uma contribuição para o que está sendo discutido naquele fórum. Então, olha pessoal, a partir do que o colega A e o colega B falaram, eu acho que a respeito desse ponto, eu acho isso, isso e isso. Enquanto a sua participação traz de contribuição para aquele fórum que está sendo apresentado ali. Tá bom? E você é pontuado de 0 a 1 pontos aí também pela sua correção gramatical. E aí, já falamos também, esteja sempre atento às normas gramaticais. Lembrando, a gente está numa aula de pós-graduação, né? A gente está num momento de pós-graduação, então corretude gramatical, a correção gramatical ela é fundamental. Bom, então a gente já falou sobre os instrumentos avaliativos que são usados na P1. Agora a gente vai falar sobre a P2, que é a prova online. 4 pontos importantes aqui também que a gente traz para vocês. O primeiro ponto é conteúdo. Então, a prova online ela vai sempre abranger todo o conteúdo que foi estudado na disciplina. Então, se eu tive 3 conteúdos na disciplina, a prova online vai abordar esses 3 conteúdos. E também, o que é importante que vocês já saibam de antemão?
que quando a gente fala de conteúdo, é tudo aquilo que está descrito no seu roteiro, inclusive conteúdos externos. Então, se ao longo do roteiro o professor sinalizou para você que existe um conteúdo no website X que é importante que você estude, ou existe um vídeo de um outro autor que é importante que você assista, esses conteúdos também serão incluídos na sua prova online. Então, estejam sempre atentos que quando a gente fala de todo conteúdo, é todo conteúdo. Não adianta pensar que o Saiba Mais que está me apontando para um site externo não vai cair. Ele cai também, ele faz parte do seu conteúdo. A sua prova online ela é composta de 10 questões objetivas. Ela só pode ser realizada dentro do prazo estipulado no calendário. Acho que a gente já falou um pouco sobre prazo hoje, né? Mas, de novo, estejam sempre atentos a ele. E ela tem, depois, a partir do momento que você dá o ok para iniciar a prova, você tem 1h30 para realizá-la. Então, também controle o seu horário. São 10 questões objetivas, 1h30 é um tempo razoável para cumprir essa questão, mas é importante que vocês acompanhem também para não ter nenhum problema. Bom, e também é importante que a gente fale sobre a atividade final. Ao término do seu curso, agora é curso, tá? Não é disciplina. Ao término do seu curso, você precisa realizar uma atividade final. Essa atividade ela é composta de questões objetivas das disciplinas que você cursou. Então, se ao longo do meu curso eu passei por 5 disciplinas ou 6 disciplinas, a atividade final contempla questões de todas essas 5 ou 6 disciplinas. O que é importante? Que você tenha um computador, que pode ser um desktop ou um notebook, com webcam. Por que tem que ter webcam? Porque o sistema que é utilizado para a atividade final, ele trabalha com reconhecimento facial. Então, ele vai identificar se quem está fazendo aquela atividade é você mesmo. E aí é importante que você, naturalmente, tenha aí uma webcam no seu computador ou no seu notebook para realizar essa atividade final. O que é importante vocês saberem também? Que essa atividade ela não é avaliativa, ou seja, a nota que você tira nessa atividade ela não vai compor o resultado final do seu curso, mas ela é obrigatória. Então, todos os alunos, ao término do seu curso de pós-graduação, precisam fazer essa atividade. Tá bom? Ela é a atividade final do seu curso, ela que encerra o seu curso. E para fechar, a gente está trazendo para vocês quais são os canais de atendimento que nós aqui da Unigran Rio temos para os nossos alunos. E a gente tem muito canal de atendimento, então você pode usar aquele que for mais adequado para você. A gente atende pelo WhatsApp, nesse número que está na tela de vocês, o 99477-8308. A gente atende pela comunidade de suporte que está dentro do ambiente virtual de aprendizagem, pelo Uniatendimento, pelo portal. A gente atende por e-mail, então é só encaminhar para a gente um e-mail para eadlatocenso@unigranrio.com.br e aí vocês vão ter as respostas. E a gente também tem uma página no Instagram. Então, se você ainda não segue a gente, entra lá agora, @nead.unigranrio, entra lá agora e já segue a gente. Pessoal, então a minha parte terminou aqui. Obrigado por terem acompanhado. Dúvidas a gente vai respondendo aí no chat para vocês, então podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat que a gente vai respondendo. E eu vou passar para o Rodrigo que vai apresentar para vocês a Blackboard, né, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado, boa sorte e sucesso para vocês ao longo da pós-graduação. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Bragança, eu sou coordenador de gestão e acompanhamento dos alunos EAD aqui da Unigran Rio. E a partir de agora a gente vai conhecer o ambiente virtual, né? É um ambiente onde vocês vão cursar as disciplinas de vocês. Para acessar, né, o ambiente virtual, vocês devem digitar no navegador unigranrio.blackboard.com. Após isso, vocês vão colocar o número de inscrição de vocês, caso vocês já estejam matriculados. Caso vocês ainda não tenham finalizado a inscrição de vocês, vocês vão utilizar o CPF. Vão digitar a senha. A senha é o CPF de vocês sem ponto e sem traço, apenas números. Essa é a página principal do ambiente virtual. Aqui vocês podem visualizar no canto direito o Fique por Dentro, que é onde vocês vão ter visualizações das principais notícias, né, a última postagem relacionada a algum aviso importante. A comunidade de suporte e comunicação da pós, a gente vai navegar um pouquinho, e as disciplinas que vocês estão matriculados. Então vamos iniciar
aqui pela parte de suporte, pela comunidade de suporte e comunicação. Assim que vocês entram na comunidade de suporte, né, vocês vão ter o calendário de cada disciplina que vocês estão inscritos, né? Vão ficar aqui destacados para que vocês possam acessar e terem acesso a esses calendários, né? Um exemplo para vocês aqui do calendário de gestão de varejo, no caso. Navegando aqui pelo menu à sua esquerda, a gente tem o assistente de acompanhamento EAD, né, que é a Daiane. A Daiane já vem interagindo com vocês aí na ambientação e ela vai seguir esse trabalho de auxílio e acompanhamento durante toda a sua jornada. Temos o manual do aluno, né, que é de suma importância que vocês façam a leitura do manual do aluno para que vocês conheçam, né, regras da instituição, como funciona a pós-graduação EAD. Vocês podem fazer o download, né? Está carregando aqui diversas informações. Então é muito importante que vocês façam o download e utilizem o manual do aluno para consulta e tirar possíveis dúvidas que vocês possam ter. Vocês podem imprimir ou fazer o download também ou navegar diretamente aqui no AVA. Após isso, a gente tem um menu de comunicação, né? Temos os avisos, né, onde vocês vão ter principalmente avisos do seu professor ou professora, no caso assíncrono, né, que vocês têm dois tipos de professores, né? O professor assíncrono, que vai estar acompanhando a disciplina diretamente aqui no AVA, e o síncrono, que são os professores que vão dar as web conferências para vocês. Então, aqui tem alguns avisos, né, relacionados, então vocês vão poder estar acompanhando aqui tudo que acontece na disciplina, vai ser postado aqui nessa área de avisos. Fale com o assistente, vocês vão poder nessa área tirar dúvidas operacionais, dúvidas sobre as disciplinas, alguns problemas, né? Note que a sua dúvida pode ser uma dúvida de um amigo seu, então aqui é uma área de fórum, né, onde você pode estar interagindo diretamente com a sua assistente, ela vai estar acompanhando diariamente aqui as dúvidas que são postadas, e também com outros amigos, outros colegas de pós-graduação. Então é um ambiente aqui para tirar realmente dúvidas e estar interagindo aí tanto com o assistente e outros alunos, né? Voltando aqui para o menu, a gente tem um menu de conteúdo, né, onde a gente tem a apresentação, né? Esse conteúdo é o conteúdo que vocês tiveram acesso na ambientação da pós. Então vocês têm informações de como funciona a metodologia EAD, né? Tem um vídeo de abertura, é um material que vocês já conhecem, porém ele vem junto para a comunidade para que vocês possam acessar e tirar possíveis dúvidas durante a pós, né? Então aqui tem a ambientação, como funciona a EAD da Unigran Rio. Essa parte de web conferência aqui no menu à esquerda, a gente tem o ao vivo, caso tenha alguma web conferência, ela será postada aqui, né? E também as gravações, no qual as gravações também que foram feitas na ambientação de vocês vão ser colocadas aqui, assim como essa web que a gente está fazendo agora. Então aqui todas as webs que foram feitas, né, pelos professores vão ser postadas aqui para que vocês possam ver posteriormente. Finalizando aqui, né, a nossa área de suporte e comunicação, também temos acesso às três tipos de biblioteca, né, nossas 3 bibliotecas, né, que vocês poderão contar aí com mais de 25 mil livros de acervo, para que vocês possam complementar o estudo de vocês. É bem importante que vocês utilizem essas bibliotecas para ir além da sala de aula, né, que é o nosso lema aqui na Unigran Rio. Então aproveitem mais essa ferramenta também, que vai ser bastante produtivo para que vocês possam estar complementando o estudo de vocês. Então vamos agora vamos voltar aqui para a área de disciplinas, né? Aqui vocês vão visualizar todas as disciplinas que vocês estão matriculados, tá? Vamos clicar aqui para que vocês possam conhecer essas estruturas. Bom, essa é a estrutura da disciplina, tá, pessoal? No menu à esquerda você tem aqui uma área de navegação, né? Quando você abre a estrutura de disciplina, você já cai nos avisos. Então aqui no aviso, no caso da professora de vocês assíncrona,
todos os avisos que serão postados, eles vão aparecendo aqui. Então, quando vocês acessam a estrutura da disciplina, vocês já vão ter a visualização desses principais avisos, tá bom? Descendo aqui no menu de navegação à sua esquerda, você tem o calendário da disciplina, né? Então, você tem o início das aulas, né? O início da atividade prática, você vai poder ver a data das suas webconferências, início de prova online, né, que tem um prazo, o fim da prova online, o encerramento da disciplina e por aí vai. Então, no calendário, né, é legal vocês sempre estarem atentos a esse calendário, porque é nele que vocês vão poder programar o estudo de vocês, de acordo com o início de cada atividade, né, saber o horário e o dia das webconferências. Então, é muito importante estar sempre atento a esse calendário acadêmico de cada disciplina. Descendo um pouquinho mais, a gente tem o currículo do professor tutor, do professor assíncrono, né? No caso aqui, a professora Adriana, dessa turma que a gente está pegando como base para ensinar o ambiente para vocês. Indo para o menu comunicação, né? Avisos, como eu falei anteriormente, é a área onde vocês vão ter acesso a qualquer novidade, a qualquer informativo relacionado à disciplina, né? Ao curso de vocês. Então, é importante estar sempre atento aos avisos. Você tem um menu de Fale com o Professor Tutor, né? Esse menu de Fale com o Professor Tutor, ele é em formato de fórum, né? Então, você acessa ele, você pode responder diretamente a uma postagem, né, do professor, né? Assim como responder outros alunos, né, relativos a dúvidas que você possa ter ou ajudar outros alunos. Então, aqui é uma área exclusiva para você colocar dúvidas, assuntos relacionados ao curso e discutir com o professor e seus colegas de pós. Descendo um pouquinho mais, a gente tem as minhas mensagens, né? As minhas mensagens é um canal para você utilizar quando você quer falar diretamente com o seu professor, né? Dúvidas de interesse próprio, vamos dizer assim, né? Que não cabe, talvez, colocar na área de Fale com o Professor Tutor, que é uma área onde todos debatem. Então você vai vir aqui, vai criar a sua mensagem, ele vai abrir aqui uma caixinha, você vai selecionar vai pegar o seu professor, né? Vai selecionar quem você vai querer mandar a mensagem, vai escrever aqui o título da sua dúvida, né? Note que abre uma caixa de ferramenta para que você possa formatar aqui o seu texto. Então, você pode colocar o negrito, aumentar a fonte, mudar a cor de fonte, né? É uma barra de ferramenta com bastante opções. Você vai digitar a sua dúvida. Né? E vai escrever, vai detalhar para o professor o que é. Se você pode também incluir um anexo, né? E você vai enviar essa dúvida para o professor, né? Isso fica aqui armazenado em enviadas e a receber, não lido, né? Então, se você quiser ver as mensagens, você vai clicar nessas caixas e vai ver qual foi a resposta do professor e assim por diante. Seguindo no menu de comunicação, pessoal, a gente tem o fórum de discussão, né? Então, aqui no fórum de discussão, o professor ele pode colocar, né, uma linha de discussão. Importante destacar que esse fórum, né, é um momento que vocês podem fazer o network de vocês, né? Muito se diz que no ensino à distância, né, na educação à distância, não se faz network. Não, pelo contrário, você tem aqui áreas, né, um fórum onde você pode discutir, pode trocar conhecimento, pode estar pegando o telefone de um amigo, né, para que vocês criem esse laço, principalmente troquem experiências, né? Então, como vocês podem ver, é um fórum, vocês podem responder, vocês vão clicar aqui e vão responder em cima da linha de discussão proposta, né? Então, olá, eu sou o Rodrigo e estou aqui para poder fazer networking, né, na área de marketing e assim por diante. Então, é legal que vocês aproveitem essa área para darem ênfase nas linhas de discussões propostas e também fazer networking. Indo além, né,
do menu aqui à esquerda, vamos para a área de conteúdo, tá, pessoal? Conteúdo. A gente clica em apresentação, você vai ter a apresentação geral da sua disciplina, né? No caso, a disciplina que a gente está olhando aqui é a disciplina de contabilidade financeira, gerencial e controladoria, né? Então, você tem a apresentação dela aqui, onde você pode navegar. Você tem os objetivos dessa disciplina, né? E o conteudista, né? Qual foi o professor que desenvolveu esse conteúdo que você está navegando, né? Que você vai navegar, quem fez o material e etc, né? No caso aqui, o professor Hugo. Indo adiante, no conteúdo, a gente tem um roteiro de estudo. Cliquei em roteiro de estudo 1. Contabilidade financeira, gerencial e controladoria. Aqui você começa a ter acesso ao seu material de estudo, né? A programação, né? Como é feita, os objetivos, a leitura, né? Que vocês precisam acompanhar, videoaula, recursos aí, aqui tem indicações de leitura complementar, né? Vídeos complementares, e aí você vai navegando nesse conteúdo. Interessante destacar, pessoal, que vocês vão ter durante essa leitura alguns links para que vocês possam acessar diretamente. No caso aqui é um livro, outro livro. Então, vocês, ao navegar, vocês vão ter essas indicações de material complementar para que vocês possam consolidar tudo que vocês estão vendo nesse material. E aí vocês vão navegando. Aqui a gente tem a videoaula do professor, que vocês vão poder acompanhar. O professor Hugo falando, né? E assim vai ser por cada disciplina. Então, naveguem, fiquem atentos aos links que vão levar vocês para leituras complementares. É muito importante que vocês consolidem o conhecimento de vocês acessando essas indicações complementares, né? Não só ficarem restritos ao material disponível aqui no ambiente virtual, né? Então, nesse menu superior, vocês também podem acessar diretamente, né, os conteúdos externos, a videoaula, tem aqui um link de Saiba Mais, que também vai estar direcionando vocês para leituras complementares. E assim vai ser pelos outros roteiros de estudo destacados aqui ao lado, roteiro de estudo 2 e roteiro de estudo 3. Tá ok, pessoal? Seguindo em frente, a gente tem a Mediateca. O que é a Mediateca? É um espaço onde o seu professor irá postar materiais que eles acham relevantes para o seu estudo, né? Seja de um tema que esteja em pauta ou atual a determinado estudo que vocês estejam realizando. Então, aqui no caso, a professora colocou um vídeo de boas-vindas, né? Então, a Mediateca vai ser um lugar onde vocês terão concentrados esses materiais também complementares para atualizar aí determinado estudo ou tema que o professor tenha colocado em discussão. Seguindo em frente, a gente tem aqui no menu webconferência, né? Esse espaço de webconferência, ele é o espaço onde você tem as sessões de webconferências programadas da sua disciplina. Então, no caso aqui, a gente tem 3 webs já programadas, você clica, né, quando chegar meia hora, 15 minutos antes, vocês vão ter um link aqui para acessar, né? Esse link ele não fica disponível com antecedência, ele só é disponibilizado próximo, né, 15 minutos próximo da sua webconferência. Menu gravações. Aqui no menu gravações ficarão postados todos os vídeos relacionados ao web de vocês. Então, você não teve tempo de assistir ao web ao vivo, né? Você pode, posteriormente, acessar nesse menu gravações, né? A gente colocou um exemplo aqui de um vídeo já gravado. Vocês vão clicar nele, esse vídeo vai abrir e vocês vão poder acompanhar de casa, da onde for mais adequado. Então, caso não tenham tempo de visualizar e acompanhar a gravação ao vivo, você terá acesso aí à gravação posteriormente, tá ok, pessoal? Seguindo adiante, vamos falar um pouco agora das avaliações online, né? A pós-graduação de vocês ela é 100% EAD, então vocês vão realizar as atividades
né, e avaliações dentro do ambiente virtual. Vamos navegar um pouquinho para conhecer como é. Atividade prática. Aqui a gente tem 2 exemplos de atividade prática que podem ocorrer na sua pós, né? No caso aqui, primeiro, é um estudo de caso, né? Então você tem a atividade, aqui a proposta da atividade, você clica, né? Clica aqui na atividade, ela vai abrir, e você tem aqui as instruções, né, para que você realize a leitura para fazer a sua atividade prática, o seu estudo de caso, né? Apresentar e enviar o seu estudo de caso aqui pela plataforma, né? Então, você vai ler as orientações para o estudo de caso, vai preparar esse estudo de caso, né? Quando esse estudo de caso estiver pronto, né, ele tem um período para que você possa enviar de acordo com o calendário acadêmico da disciplina, você vai clicar em roteiro aqui, clique para entregar o estudo de caso. Esse é o ambiente de entrega do trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Então, você vai pesquisar no meu computador, você pode ter gravado isso, o seu material dentro do computador ou de um pendrive, né? Você vai procurar ele aqui. Vamos botar um arquivo aqui como exemplo. Tá ok? Esse arquivo ele vai para dentro da plataforma, você pode escrever algum comentário para o seu professor, né? Segue meu trabalho, ou adicionar alguma mensagem que você ache relevante para o seu professor e você vai enviar para ele, né? Aqui vocês vão ver que vem uma mensagem, né? Sucesso, seu envio aparece nesta página, né? Confirmando que o seu envio foi feito, né? Com a data, tudo certinho, e ok, né? Não tem mais problema nenhum, o seu professor ele vai corrigir posteriormente o seu trabalho. Aqui abaixo a gente tem um exemplo de fórum avaliativo, né? Que também pode ser usado como avaliação. Então, o seu professor ele pode propor, né, um fórum avaliativo, né, com base em alguma pesquisa, com base em algum tema, né, e vocês vão interagindo nesse fórum, né, para serem avaliados com base no que o professor propôs. Outra método de avaliação, vamos sair aqui do fórum, é a prova online, tá, pessoal? Vocês, então, têm uma prova online. Essa prova online ela tem duração de 1h30, né? Vocês vão ter, no período destacado no calendário acadêmico, os dias que vocês podem fazer essa prova. Vamos ver como funciona essa prova online. A gente acessa. A partir do momento que você entra, né, vocês estão vendo aqui, o tempo começa a contar. Então, é muito importante que quando vocês forem fazer essa prova online, vocês tenham o tempo disponível para que isso seja feito, né? Não é possível parar. Então, programa-se, né, destaquem um horário e um ambiente propício para que vocês possam fazer essa prova online. Eu vou aqui chutar algumas questões. Recomendo que vocês não façam isso, mas vamos lá só para a gente ver como funciona. Você vai clicando, vai salvando as respostas. Elas já estão... Salvou. Rapidamente, vocês vão clicando, salvando cada resposta. No final, você vai clicar salvar e enviar. Confirmando. Né? Já teste salvo, enviado, aluno, teste, a hora que você iniciou o curso, a hora, o tempo que você levou para fazer a prova, ok, sua prova online, ela já foi, aqui você tem depois o gabarito. Caso você não obtenha a média necessária para ser aprovado, né, você vai ter direito a uma prova suplementar que vai ser disponibilizada de acordo também com o calendário acadêmico, tá? Que vai ter também a duração de 1h30 e vai seguir a mesma dinâmica da prova
online. Tá ok, pessoal? Então, para finalizar aqui, né, essa navegação que a gente está fazendo no AVA, a gente tem novamente as bibliotecas virtuais disponibilizadas, né, com mais de 25 mil livros de acervo. Então é importante que vocês utilizem. Eu vou encerrando por aqui a nossa demonstração de como funciona o ambiente virtual. Eu peço que, caso vocês tenham dúvidas, né, coloque no chat, né, entre em contato com o nosso atendimento, entre em contato com a Daiane, né, nós estaremos prontos, né, para sanar qualquer tipo de dúvida e acompanhar vocês durante essa jornada acadêmica, para que vocês tenham sucesso, para que vocês consigam aí ainda mais espaço no mercado de trabalho. Tá ok, pessoal? Eu me despeço e me mantenho à disposição. Um grande abraço e boa noite.